Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre dissertação, sobre como organizar suas ideias em prol da defesa de uma tese, beleza? Bom, gente, olha, o nosso papo de hoje é bem especial, tá? A gente está agora numa reta final. Faltam aí mais um mês, mais ou menos, um mês, acho que exatamente um mês, para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Por esse motivo, eu vou convidar vocês a participarem desse processo de comentário de temas, para a gente visualizar possíveis temas que podem ser cobrados lá. Professor, a gente vai acertar o tema do Enem? Não, não sei, aliás, pode ser que acerte, pode ser que não, mas o fato é fazer com que você esteja preparado para qualquer tipo de tema que apareça lá. Para isso, nós vamos pegar uma lógica, e essa lógica é bem clara. Nós precisaremos analisar como é que se escolhe o tema do Enem, entender uma tendência de direcionamentos temáticos para trazer temas semelhantes, para que aqui a gente treine e seja capaz de chegar lá na hora e efetivar e promover todo esse processo de montagem temática, de organização, de direcionamento que vai nos levar ao ponto de conseguirmos desenvolver bem uma dissertação argumentativa, tá? Então é muito importante que a gente saiba disso. Por esse motivo, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre um tema, certo? Tema esse que vai, no meu caso, entender, ao meu ver, no caso, né, vai fazer aproximar-se da tendência do Enem. Para que eu chegue a essa conclusão, é importante você destacar alguns pontos. A gente se baseia no princípio da nova matriz de referência do Enem, que está em efetividade, está em prática desde 2009. Mas, mais especificamente, nós temos uma outra relação, que é a relação de transformação da escolha do tema do Enem a partir de 2017. Porque até 2016, os temas do Enem, 2009 a 2016, os temas do Enem eram temas com grandes problemas da sociedade brasileira. Nós tivemos os efeitos da lei seca, nós tivemos a questão do público-privado nas redes sociais, nós tivemos publicidade infantil, violência contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa, caminhos para combater o racismo. Então nós tínhamos aí grandes problemas da realidade brasileira. De 2017 para frente, houve uma mudança, porque a partir daí começaram a se trazer nos temas do Enem questões que são mais direcionadas para problemas específicos. Muitas vezes, problemas que estão invisibilizados, meio que escondidos nessa nossa grande sociedade brasileira. Daí nós tivemos temas como os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Nós tivemos temas como o último que aconteceu agora, invisibilidade, a garantia do acesso à cidadania, entre outros temas como a democratização do cinema. São problemas que afetam pequenas parcelas da população e que meio que ficam sem serem discutidos. O Enem está trazendo essa ideia para agora, para que a gente discuta temas que são meio que invisibilizados. Bom, tendo em vista isso, qual foi o tema que a gente trouxe? Você vai ver já já, basicamente para esse nosso direcionamento. Então vem com a gente aqui para o nosso material, para a gente visualizar todo esse processo. Bom, primeira coisa que você vai ter que notar é o seguinte, quero relembrar alguns pontos importantes para você. Nós vamos estar trabalhando, pessoal, com a dissertação escolar, esse é o nosso assunto. Mas, nós vamos trabalhar de forma mais específica com a dissertação argumentativa. Levando em consideração que nós vamos ter como base o Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, eu separei aqui a nossa análise temática em eixos, tá? No caso aqui, educação. Vamos lembrar, pessoal, que cada eixo temático que eu vou trabalhar aqui, ele está ligado a uma concepção de direitos, tá? Então, dos direitos que são violados, você vai encontrar possibilidades de direcionamentos aqui. No nosso caso, eu vou trabalhar com o direito à educação. Por que trabalhar nesse sentido? Para que você compreenda essa ideia de que o problema do Enem, ele vai estar sempre relacionado com a questão dos direitos. Então é muito importante você entender esse fato, viu? Bom, o que nós vamos fazer? Analisar, discutir, produzir, socializar, tendo em vista questões de acontecimentos de interesse global e local. No nosso caso, pessoal, mesmo que seja um interesse global, nós sempre vamos estar trabalhando
direcionados para a realidade brasileira. Note bem, brasileira, não vai ser específica. Não vai ser um problema somente do Piauí, por exemplo. Nós vamos ter uma questão nacional, sempre, beleza? Tendo em vista isso daqui, como é que nós vamos montar essa estratégia? Vamos ao tema. Primeiro ponto, pessoal, é importante você notar que o recorte temático é de extrema importância para a gente trabalhar, porque é ele que vai determinar a abordagem completa do tema. Abordagem completa do tema. Certo? Então, é um direcionamento que você já precisa estar atento. Para isso, nós vamos pegar o eixo educação. De novo, a classificação do tema ela se dá nesse ponto por um motivo muito claro. Isso aqui me ajuda a seleção de repertórios, tá? Seleção de repertórios. Por isso que eu classifico. Seleção de repertório, tá? Tema de hoje. Note que ele vai seguir essa tendência de um problema invisibilizado, de um problema que vai afetar parte específica da população. Esse é o nosso tema. Desafios educacionais de pessoas com transtornos neurológicos nas escolas brasileiras. Professor, esse é um tema difícil? É. Por que ele é difícil? Porque não necessariamente pelo assunto ser tão complexo, mas é porque eu tenho uma frase tema muito longa. Então você precisa estar atento que eu tenho núcleos temáticos diferentes. Núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos, pessoal, eles vão ser trabalhados justamente com esse princípio de abordagem completa do tema. E eu tenho, ó, primeiro núcleo temático, desafios educacionais. Veja que ele envolve educação. Mas lembra que eu falei que o problema não era mais genérico, o problema era mais específico? Então, eu vou ter aqui um outro núcleo temático, transtornos neurológicos, que vai envolver uma questão mais de saúde. Aí vem uma pergunta, professor, que transtornos neurológicos que a gente está falando? Porque eu posso não entender isso. Galera, é até natural que você chegue lá no Enem e não entenda a frase tema. Pelo menos não de cara, não a princípio. O que você vai fazer? Se desesperar, chorar e sair? Não. Você vai ter calma, porque os textos motivadores vão te explicar cada um desses pontos. Principalmente o que é, por exemplo, transtornos neurológicos. Bom, então, na hora que eu entendo isso, eu vou partir para os textos motivadores para direcionar meu texto. Ó. Veja bem, eu vou até deixar logo claro as informações mais importantes que aparecem aqui no texto. A data 18 de junho marca o Dia Mundial do Orgulho Autista. O objetivo é valorizar a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas com transtornos do espectro autista, TEA, apresentam. Outro transtorno do neurodesenvolvimento muito comum é o déficit de atenção e hiperatividade, caracterizado pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Analise isso. Já recebi a primeira informação. Que transtornos que eu estou falando? Espectro autista e o TDAH. Já tenho aqui 2 direcionamentos para que eu compreenda todo esse processo. A partir dessa compreensão, para onde é que eu vou? Agora eu vou trazer para o outro ponto, que é a questão educacional. O próprio texto vai me facilitar a vida. Veja bem, ó. Estas características exigem cuidados especiais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a psicóloga Margarete Silva recomenda que os professores, veja bem, professores serão peças primordiais dentro dessa situação, dessa nossa análise. Evitem distratores, isto é, tudo que tira a atenção do aluno com TDAH, como sentar próximo à porta ou perto de colegas que o distraem. Por exemplo, a psicóloga propõe ainda o uso de metodologias que ajudem o aluno a se organizar. Pronto, veja que o professor está no centro da discussão. Bom, aqui eu já tenho as 2 relações. Eu vou trabalhar com o espectro autista, com o TDAH e com outros processos também de neurodesenvolvimento. Para isso, eu preciso de uma educação voltada para essas pessoas, de maneira individual. Eu preciso de uma análise que vai me trazer a perspectiva de um atendimento
menos padronizado e mais individualizado para principalmente quem tem necessidades especiais como essas, beleza? Eis é o nosso primeiro texto, que já foi muito esclarecedor. Se eu não sabia o que eram os transtornos neurológicos, a partir desse momento eu sei, tá? A partir desse momento eu sei, então eu já consigo direcionar muito bem essa lógica para a montagem do meu texto, ok? Bom, seguindo. Texto de número 2. O texto de número 2, ele vai trazer para a gente outra informaçãozinha interessante, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnósticos e tratamento precoce aos alunos da educação básica, com dislexia, transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Veja bem, eu tenho uma lei, e esse projeto de lei ele é recente. Isso faz com que isso se torne um possível tema do Enem. Na verdade, pessoal, os temas do Exame Nacional do Ensino Médio, normalmente, eles trazem essa perspectiva de estarem atrelados a projetos de leis ou leis recentes, tá? Tem muito essa questão, então dá muito para você imaginar que esse pode ser um tema. E veja bem, o que isso está relacionado? Está relacionado com o diagnóstico e com o tratamento precoce. Agora, analise bem. Essa lei, ela é cumprida com efetividade no Brasil? Eu posso dizer que não. Portanto, isso daqui já aparece como uma causa 1. Eu tenho uma lei que não é efetivada. Vou colocar causa, né? Porque eu não vou seguir essa ordem aqui, não. Como causa do problema, tá? Causa do problema, eu tenho uma lei que não é cumprida porque o poder público não é eficaz. Então, eu já tenho aqui um direcionamento para uma causa do problema. Beleza? Não houve vetos. Voltando aqui para o texto, tá? Não houve vetos. A norma estabelece que as escolas de rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, que apresentam instabilidade na atenção ou alteração no desenvolvimento da leitura e da escrita. Já tem um outro aqui que também dá para entrar na nossa discussão, né? Que é a questão da dislexia. Ok? As necessidades dos alunos serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino. Então, você vê aqui que eu tenho uma parceria. Inclusive, isso pode aparecer como proposta de intervenção. Ó. Rede de ensino e com profissionais da rede de saúde. Certo? Bom, essa interligação ainda não é efetiva, por isso eu posso dizer que uma ineficácia do poder público pode surgir como causa do nosso problema em questão. Bom, direcionado para esse ponto, vamos para o texto 3, que vai também nos direcionar para essas ideias. Ó, o aluno com autismo, matriculado nos anos iniciais do ensino fundamental, são um desafio ao educador, pois, além de ser uma criança que exige atendimento individualizado, exige atenção e estratégias diversificadas. Só o conhecimento pode trazer mais politização para o educador trabalhar de maneira eficaz com esses alunos. Opa, o que eu tenho aqui? Ó? Somente o conhecimento. Se eu estou trabalhando com essa linha de conhecimento, eu consigo dizer que a falta do conhecimento acaba também sendo causa do problema. Porque é justamente essa falta de qualificação e de conhecimento, principalmente dos professores, que fazem com que ele não trabalhe de maneira eficaz. Trabalhar de maneira eficaz. Ok? Então, eu tenho aí essa relação. Bom, a partir desse momento, o que nós temos? O educador trabalhar de maneira eficaz. A hipótese é que a teoria traga mais conhecimento ao educador. Por isso, devemos encontrar caminhos via teoria. Esse é o problema, a gente conseguir passar esse conhecimento para o educador, tá? Outro ponto importante, ó. Vê-se que a escola não pode continuar oferecendo uma educação padronizada, que exclua todos aqueles que não acompanham e que é diferente. Então, analise bem. Para que eu combata essa exclusão, para que eu transforme a educação em algo inclusivo, eu preciso necessariamente estabelecer uma atenção especial para pessoas com necessidades especiais, ok? Bom, vamos lá. Trabalhar na diversidade é construir capacidades a partir das diferenças. Esse é o papel do educador frente à inclusão.
palavra-chave também para nós destacarmos aqui. Pronto, vamos para o texto 4. O texto 4 ele traz mais alguns exemplos de quais são as dificuldades dessas pessoas, tá? Lembre-se que eu falei de desafios, portanto eu preciso mais que esclarecer essa questão dos desafios. Veja bem, dificuldade de prestar atenção na aula, distrair-se facilmente e ficar com a mente vagando pelo mundo da lua, quando o professor está falando. Pouca paciência para estudar e fazer os deveres, agitação, inquietude e uma capacidade incrível de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e quase nenhuma delas associada à aula. Estas são algumas características de alunos que apresentam o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH. O problema atinge um grande número de crianças e adolescentes que veem o seu desempenho acadêmico prejudicado pela doença e muitas vezes sequer sabem que são portadoras. Uma das principais dificuldades dos alunos de TDAH, portadores de TDAH, são os problemas de comportamento no ambiente escolar, que se manifestam pela dificuldade de obedecer a um código disciplinar rígido e pela agitação na sala de aula. Olha só como é que eu consigo perceber aqui, pessoal. Ó, veja bem, eu tenho aqui algumas características, pouca paciência, dificuldade de prestar atenção. Tudo isso vai prejudicar o desenvolvimento. Qual é o problema? Muitas e muitas vezes a pessoa nem sabe que tem algum problema, algum transtorno. Então, ela tem grandes dificuldades em desenvolver-se academicamente e essa grande dificuldade vai atrapalhar a sua vida toda. Por isso, é muito importante que se tenha aquele processo do diagnóstico, certo? Por isso, nós temos uma lei que leva para esse ponto. Professor, mas qual é a grande dificuldade de pessoas com neurodiversidades? Problema de comportamento, gente. A escola ela tem um código disciplinar. Você não pode correr, você não pode gritar. Você tem que ficar sentado, prestando atenção. Então, essas exigências são muito difíceis de ser atendidas por pessoas com TDAH, por exemplo. Ou, pelo menos, eu preciso dar uma atenção especial de como transmitir esse conteúdo para elas. Daí, a importância de se estabelecer esse direcionamento que nós estamos dando aqui, ok? Bom, lendo agora, entendi qual é que é a frase tema, direcionei cada um dos pontos, agora eu preciso escrever. Para que eu escreva, eu preciso ter estratégia, certo? A primeira estratégia é, eu estou falando de um tema que envolve o direito à educação. Se eu estou falando de educação, uma ótima maneira para começar meu texto é trazendo alguém que fale sobre educação. Então, te liga só nessa dica. Todos os textos que trouxer a educação, você pode começar com essa fala do nosso querido Paulo Freire. Como é que ele fala? Segundo o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Como é que você pode fazer aqui? Ó? Ponto. Diante disso, vírgula. Aí você vai trazer para o tema. Ó. Diante disso, cabe analisar aí traga aqui para a nossa linha temática. Primeiro eu vou colocar o cenário desafiador, porque quando eu trabalho com cenário desafiador, eu estou problematizando, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Problematizei. Eu quis afirmar que eu estou tratando de um problema. Por isso, eu utilizei uma expressão que indica isso, cenário desafiador. De combater os entraves educacionais, agora te liga só nesse lance. Entraves educacionais. Esses entraves educacionais, gente, eles estão diretamente ligados à ideia de desafios da educação, tá? Desafios na inclusão educacional. Então, eu trouxe um dos núcleos temáticos para cá, que é o núcleo que envolve a educação. Mas eu não posso parar por aí, porque eu tenho um outro núcleo temático, que também precisa aparecer de forma muito clara no meu texto. De combater os entraves educacionais de pessoas com transtornos neurológicos. Aí aqui apareceu o outro núcleo temático. Então, basicamente, ó, eu tenho aqui o núcleo temático 1 e eu tenho aqui, nesse momento, o núcleo temático 2. Assim, para que servem esses núcleos temáticos, professor? Para que eu tenha a abordagem completa do tema. Quando eu coloco os dois, eu já garanto a abordagem completa. Só para a gente fechar aqui, como é que ficaria? Ó. Diante disso, cabe analisar o cenário desafiador de combater os entraves educacionais de pessoas com
transtornos neurológicos no Brasil, a fim de efetivar, uma vírgulazinha aqui, a fim de efetivar tal transformação. Pronto, aí você já tem um direcionamento para a sua linha temática. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer as causas do problema. Porque eu estou afirmando, veja bem, que a minha tese é como eu afirmo, existe um problema. Estou afirmando de forma clara, o problema está aí, existe. Bom, se o problema está aí e ele existe, eu preciso provar que ele é verdadeiro. Como é que eu provo? Trazendo causas. Que causas, professor? Eu posso relacionar essas causas com algo que eu já penso, que eu já sei, bem como eu posso utilizar aquelas que aparecem nos textos motivadores. Olha só como é que eu posso colocar. A apatia social. Professor, e o que é apatia social? Apatia social, gente, é o descaso da população. Basicamente, quando a sociedade não faz nada para resolver o problema, não faz o suficiente. Lembrando que isso aqui vai representar a minha causa 1. E essa apatia, ela está ligada a quê? Justamente a desinformação. Lembra que lá no texto motivador havia uma afirmação que dizia que o conhecimento é primordial para que eu garanta esse atendimento específico? Pois é o que falta aqui. A desinformação faz com que as pessoas, principalmente professores, não atuem da maneira adequada. Então você tem aqui um processo de apatia social, ok? Bom, outro ponto, um detalhe, aqui eu estou apresentando um projeto de texto, né? Então aqui eu afirmo na introdução, lembrando que aqui eu estou falando de introdução, que é o nosso primeiro parágrafo, tá? Aqui eu estou falando de introdução. Eu resolvi separar por vocês o comentário do tema em parágrafos, tá? Por parágrafos aqui. Aqui ele vai ser o assunto do meu segundo parágrafo. Bom, mas eu preciso de outra causa, até porque eu preciso de outro parágrafo também. Como é que eu coloco? Causa 2. Causa 1. Causa 2. Essa causa 2, ela vai trabalhar com ineficácia de políticas públicas. Lembra daquela história lá da lei? Existe uma lei que o poder público precisa oferecer diagnóstico e tratamento. Nós sabemos que esse oferecimento ainda é precário. Portanto, eu digo que falhas do poder público, que esse direcionamento da ineficácia, ela é necessariamente uma outra causa, a causa 2. Esse aqui vai ser o assunto do meu terceiro parágrafo. Professor, e o assunto do quarto parágrafo? O assunto do quarto parágrafo será a nossa proposta de intervenção, ok? Bom, montado aí a nossa primeira proposta. Professor, e se eu não lembrar do Paulo Freire? Se você não lembrar do Paulo Freire, lembre-se que você tem opções. Por exemplo, lembre-se que a gente está falando do direito à educação. Se eu estou falando do direito à educação, eu posso falar, por exemplo, do documento onde estão os direitos, do livro onde estão os direitos. Que documento é esse? A Constituição Federal Brasileira. Como é que eu poderia colocar? Uma outra proposta de introdução. Note que é a mesma ideia, a mesma lógica. Eu só vou mudar o conteúdo. Daí a importância, pessoal, de você entender essa lógica. Porque aí pode ser o conteúdo que for, pode ser o tema que for. Você segue sempre a mesma lógica. A Constituição Federal de 1988 prevê o amplo acesso à educação de qualidade gratuita para todos os cidadãos no Brasil. Ponto. No entanto, na prática, vírgula, vírgula, vamos para cá. Ó. O cenário desafiador de garantir a plena inclusão educacional, note que eu continuei com a ideia de cenário desafiador, porque eu estou tratando de problema. Note que eu continuei com a inclusão educacional, porque eu estou falando de desafios, tá, da educação. E note que eu trouxe aqui transtornos neurológicos, que é o nosso outro núcleo temático. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a plena inclusão de pessoas com transtornos neurológicos compromete a efetivação legislativa.
Pronto, nesse ponto aí está tudo direcionado, você já conseguiu montar uma estratégia bem adequada. Bom, aí você vai, claro, repetir a mesma história que a gente estava falando do projeto de texto, a apatia social, e o outro, ineficácia de políticas. Aqui eu só dei uma especificada, ó, de políticas de educação inclusiva. Só uma especificaçãozinha aqui, mas de um jeito ou de outro, é muito bem aceito dentro da nossa proposta. Vamos agora para os nossos desenvolvimentos, para a gente notar mais ou menos como é que eu trabalho com cada um deles. Primeiramente, essa aqui é o desenvolvimento 1, tá? Estamos falando de segundo parágrafo. Professor, como é que eu faço para começar o parágrafo? A dica é bem simples. Comece diretamente com o assunto que você vai tratar nele. Qual é o assunto? De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade, essa omissão, gente, ela é ligada à ideia do argumento 1. Porque eu não repeti a apatia, mas é um equivalente, tá? Como se fosse uma espécie de sinônimo. A omissão de parte da sociedade. Professor, por que colocar parte da sociedade? Parte da sociedade, pessoal, é para evitar a generalização, tá? Porque não é toda a sociedade que é assim, só parte dela, certo? De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. Te liga só. A preocupação em torno do problema. Que problema é esse? Aqui eu optei por fazer uma referência ao eixo temático. Ao eixo temático. Democratização educacional. Em vez de colocar o problema todo em si, democratização educacional de pessoas com transtornos neurológicos, eu falei nesse momento só da democratização educacional, porque eu vou tratar de outros assuntos, eu vou tratar da palavra, do tema em si, logo mais quando eu estiver trabalhando o aprofundamento. Bom, se eu estou falando de apatia, eu vou trazer um elemento aqui que basicamente é um elemento que vai direcionar um porquê, que vai fundamentar por que a população é apática. Veja bem, de acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. Veja bem, você tem aqui, gente, uma filósofa importantíssima, alemã, né, que vai trazer esse conceito dela de banalidade do mal. Para ela é o seguinte: quanto mais a sociedade é massificada, mais é padronizada, mais as pessoas se preocupam com as reflexões morais, com o que é certo e o que é errado. E quando eu não me preocupo com isso, eu não me sinto responsável pelos problemas coletivos. Quando eu não me sinto responsável pelos problemas coletivos, eu não faço nada para resolvê-los. Daí a ideia de omissão, daí a ideia de apatia, tá? Mas isso daqui não vai ser interessante se eu não trouxer para o meu tema. Daí a importância de trazer para o tema. Ó, imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença, que é a mesma negligência, a mesma omissão, a indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos. Ó, agora eu trouxe a questão dos transtornos neurológicos, tá? Bom, isso é o suficiente já, professor? Já trouxe para o tema? Bom, aí você já deu produtividade, já está funcionando. Mas eu preciso dar profundidade para o meu texto. Não é só estabelecer uma fundamentação que já basta. Agora eu preciso dar profundidade. A relação que eu fiz foi de causa e consequência. Ó. Por que essa indiferença acontece? Ela acontece pela desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo. Essa desinformação, gente, é a causa que aparece lá no texto motivador. Somente o conhecimento vai ser capaz de formar educadores capazes de atender essas pessoas. Bom, mas aí eu vou falar que isso não acontece ainda. Por isso eu posso dizer que a desinformação é a causa. Mas para não deixar também na superficialidade, eu vou trazer alguns exemplos de aprofundamento dessa causa. Sobretudo relacionadas à adaptação ao código disciplinar das escolas ou às necessidades de concentração exigidas pelo processo de ensino. Note aqui que eu estou falando do código disciplinar e da concentração, e esses dois pontos, pessoal, eu tirei essas informações de onde? Foi da minha mente? Não. Essas duas informações, elas são retiradas dos textos motivadores. Professor, mas eu ouvi que eu não podia copiar o texto motivador. Ninguém está copiando aqui.
e nem se limitando a ele. Nós estamos tirando informações interessantes. E se eu tiver que tirar informação interessante, é nesse momento em que eu vou estabelecer a profundidade argumentativa. Bom, se eu coloquei uma causa, é interessante que eu coloque uma consequência. E olha só a consequência. Dessa forma, por conseguinte, é comum deparar-se com professores. Eu não coloquei educadores, lá estava escrito educador. Você poderia ter colocado assim, educadores, tá? Sem o conhecimento que acontece com os professores. Eles são despreparados para auxiliar o processo de aprendizagem de indivíduos com neurodiversidades. Aqui eu trouxe um sinônimo, né, de pessoas com transtornos neurológicos. Eu trouxe um sinônimozinho que apresenta mais ou menos uma forma de eu não repetir palavras, tá? Bom, parágrafozinho montado. Como é que fica esse parágrafo, professor? Vamos ver aqui, ó. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno da democratização educacional. Pronto, já tenho aí uma primeira proposta que vai relacionar-se com o assunto do meu texto. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, em seu conceito de banalidade do mal, a massificação da sociedade forma indivíduos alheios a reflexões morais e coletivas. Repertório sociocultural. Vamos trazer para o tema. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença de parcela populacional frente às dificuldades de inclusão de pessoas com transtornos neurológicos. Trouxe para o meu tema. Agora o aprofundamento. O que é ocasionado pela desinformação sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo, sobretudo relacionadas à adaptação ao código disciplinar das escolas ou às necessidades de concentração exigidas pelo processo de ensino. Fechei a causa. E aí a consequência com a conclusão do parágrafo. Dessa forma, por conseguinte, é comum deparar-se com professores despreparados para auxiliar o processo de aprendizagem de indivíduos com neurodiversidades. Pronto, fechei o meu parágrafo. Beleza? Bom, eis é o segundo parágrafo. Lembrando que esse segundo parágrafo, eu trabalhei com a causa 1, que seria a apatia social. O fato da sociedade não fazer o suficiente para direcionar para a resolução do problema. No terceiro parágrafo, que é esse aqui que a gente vai apresentar agora, esse aqui vai ser a nossa proposta para o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo, ele vai trazer para você a outra causa, que também o texto motivador já nos entregou. A outra causa, ele vai estar ligada, basicamente, à ineficácia de políticas públicas, tá? Então, nós temos aqui já de cara. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais. Isso aqui vai aparecer como nosso argumento 2, ou causa 2 do problema. Agora, isso daqui, pessoal, é bem interessante porque ele vai deixar uma dúvida na gente. Já já nós vamos fazer. Bom, eu vou fundamentar. Onde é que está escrito que o Estado é responsável por garantir essa inclusão? Na Constituição Federal. Então, eu vou retomar a Constituição Federal aqui, tá? Professor, eu posso falar de novo? Pode, desde que você trabalhe com a informaçãozinha um pouquinho melhor. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do ensino no Brasil, previsto no artigo 6º da Constituição. Eu trouxe aqui o artigo 6º. Se você não souber o artigo, não é problema, tá? Não é problema. Bom, agora vem uma questão. Eu disse que você precisa ter muita atenção nesse ponto. Eu disse que existem insuficiência de ações estatais. Mas você tem que me dizer quais são essas insuficiências. Então me responda isso. Como é que você me responde isso? Trazendo exemplos. Exemplos de falhas do Estado. Como é que eu faço isso? Olha só um exemplozinho aqui. Primeiro, já que não só a precarização de políticas de inclusão educacional dos portadores de neurodiversidades. Professor, achei superficial. Então vamos dar uma caprichada, trazendo para cá também aquela informaçãozinha do texto motivador. Principalmente ligadas, são as políticas, né? Ligadas ao diagnóstico precoce, que era justamente o que a lei trata. Então, eu trouxe do texto motivador para cá uma informaçãozinha interessante que dá profundidade para a minha argumentação, tá? Bom, um exemplo só é o suficiente, professor?
Pode até ser, mas nós não vamos arriscar. Por esse motivo, a dica é traga pelo menos 2 exemplos de falhas do governo. Como é que você faz? Ó? Mas também a carência de programas de qualificação profissional, de profissionais para lidar com as necessidades específicas de portadores de transtornos neurológicos. Então, o que você tem aqui? A carência de programas de qualificação, justamente porque eu estou tratando da questão da desinformação que nós colocamos lá. Que somente com o conhecimento nós vamos poder oferecer uma educação que seja realmente inclusiva. Esses 2 problemas comprometem um amplo acesso à educação. Como é que eu fechei aqui esse parágrafo? Ó. Desse modo, evidencia-se a importância de ações capazes de mitigar tal situação. A estratégia aqui foi bem simples. Eu antecipei, houve aqui uma antecipação da necessidade de intervenção. Quando eu fiz isso, meio que eu economizo linhas lá da minha conclusão. O que é bem importante economizar essas linhas, porque lá na proposta de conclusão eu vou precisar trazer uma proposta de intervenção detalhada. Se ela precisa ser detalhada, então é interessante que eu tenha um espaço reservado para ela. Vamos ver aqui a nossa proposta de conclusão. Ó, lembrando, a conclusão, gente, ela vai servir, a principal função dela é abrigar, justamente abrigar essa proposta aqui essa proposta de direcionamento, uma proposta de conclusão, de intervenção para o problema. Então, a principal função da conclusão é abrigar essa proposta de intervenção. Por isso é tão importante a gente destacá-la. Tá? Vamos lá. Portanto, a fim de reverter o atual quadro de exclusão educacional de portadores de transtornos neurológicos, note que logo de cara eu vou trazer o tema para a nossa discussão. Certo? É necessário que as escolas, primeiro a gente que vai atuar, as escolas promovam a discussão sobre as necessidades especiais desse grupo. Gente, note que eu falei que a desinformação era a causa do problema, era a causa do desenvolvimento 1. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou promover nas próprias escolas essa informação. Eu vou trazer informação para que as pessoas sejam capazes de ajudar nesse processo. Agora, como é que essa informação vai chegar até as pessoas? Por meio de atividades extracurriculares, a exemplos de debates e de feiras. Por que eu quero debates e feiras? Porque eu preciso informar as pessoas. Então, ó, debates e feiras, as quais tratem das informações relacionadas às estratégias de ensino inclusivo. Justamente as informações que eu preciso para resolver essa causa do desenvolvimento 1. Veja que eu tenho uma proposta de intervenção voltada para aquele segundo parágrafo que eu apresentei, certo? E está tudo completinho. Ó. Quem é que vai fazer? A escola. O que é que a escola vai fazer? Promover a discussão sobre as necessidades especiais desse grupo. Como a escola vai fazer isso? Por meio de atividades extracurriculares. Que atividades são essas? Detalhe isso. Por exemplo, de debates de feiras, eu estou detalhando. Para que ela vai fazer isso? A fim de reverter o atual quadro de exclusão educacional. Assim você tem os 5 elementos e, necessariamente, uma proposta detalhada. Certo? Pronto, mas isso não é o suficiente, porque eu resolvi a causa do desenvolvimento 1. Mas e o desenvolvimento 2? Como é que eu trago? Ó, além disso, cabe ao Estado, responsável pela democratização dos direitos, mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias, investir em um plano nacional de ampliação, vou trazer aqui, ó, de ampliação do acesso à educação inclusiva. Pronto, já direcionei esse ponto. Com o intuito de reverter o quê? Os desafios de pessoas portadoras de neurodiversidades.
Pronto. Agora eu preciso só fechar. Como é que eu fecho meu parágrafo? Pensando no seguinte, o segundo também está completo, viu? Quem é que vai fazer? O Estado. Quem é o Estado? Explique quem é o Estado, detalhe o Estado, responsável pela democratização dos direitos. O que ele vai fazer? Investir na criação de um plano nacional de ampliação do acesso à educação inclusiva. Como ele vai fazer isso? Mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias. Para que ele vai fazer isso? Com o intuito de reverter os desafios de pessoas portadoras de neurodiversidades. Agora chega um outro ponto muito importante também. É importante você notar que eu preciso passar a mensagem para o corretor que eu planejei meu texto. Como é que eu passo essa mensagem? Eu passo essa mensagem terminando o meu texto da maneira como eu comecei. Porque ele vai imaginar assim, quando ele começou o texto, ele já pensou em como terminá-lo. Para isso, é muito importante esse movimento cíclico de o final do texto retomar o início dele. Então, se eu começar com o Paulo Freire, eu vou terminar citando o Paulo Freire. Assim, o poder de transformação educacional proposto por Paulo Freire poderia ser efetivo para todos. Então, esse direcionamento já é um direcionamento bem interessante para a montagem textual. Pronto, trouxe duas propostas, uma para cada desenvolvimento, e eu fechei o meu texto retomando o início dele. Agora, pessoal, pronto, fechou o meu texto, esse é o caminho que deve ser percorrido. Agora tem um desafio para você. O que eu quero que você faça? Eu quero que você siga essa mesma tendência que a gente colocou aqui e faça esse tema que está aqui na sua tela. Siga o mesmo processo, tente separar parte a parte do seu texto. Procure entender essas lógicas e inclusive os repertórios que eu trouxe, porque eu propus aqui um tema muito parecido. Ó. Pense no tema, os impactos da exclusão educacional no Brasil. Analise o problema que envolve isso, tá? E as possíveis causas dessa situação. Causas essas que você já tem até umas dicas aqui que eu coloquei. Logo após proponha uma intervenção parecida com essa detalhada que eu fiz, tá? E, claro, siga esse roteiro que com certeza você vai ter sucesso na montagem e estabelecimento do seu texto, ok? Bom, eu encerro por aqui, deixo esse desafio para você e espero te encontrar na próxima aula com um outro tema que a gente vai avaliar, discutir contigo e trazer esse mesmo roteiro de produção. Grande abraço, galera. Até mais.